Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Se estiverem me escutando bem, a imagem estiver boa, dê um ok aí por áudio mesmo, tá? Para que eu possa começar a aula. Tudo ok. Aqui tá tudo certo. Ok. Ok. Deixa eu só botar só no Bluetooth, que saiu do Bluetooth. Aqui também tá ok. Meu áudio melhorou mais? Sim. Meu áudio Ficou um melhor, pouco gente? mais alto. Tá bom aqui. Tá melhor. Fica show, professor. Tá. Tá bom o áudio? Tá show, tá show. Estão escutando? Beleza. Vou começar a aula então, gente. Eu mandei para vocês os slides. Vocês viram que são bastante slides. Não tem problema se hoje ficar cansativo, a gente ir para a próxima. Só que eletrocardiograma é um assunto muito difícil, tá? É um assunto que, se a gente não pegar, ensinar do básico, você não vai conseguir entender alguma patologia lá na frente. Então, hoje, na minha aula, além de ensinar o básico, onda P, QRS, T, eu ensino as patologias relacionadas também a essas ondas, tá? Por isso que a aula ficou um pouco mais extensa. Quando fala de eletrocardiograma, tanto o aluno e o médico já fala, pega aquele papel e fala, o que é isso? O que é que eu estou vendo aqui? Porque realmente até quem é formado hoje em dia, é difícil interpretar um eletrocardiograma, né? A pessoa vê lá um infarto com supra-DST é uma coisa. Na hora de interpretar outras alterações do eletrocardiograma, não é todo mundo que consegue não, tá? E eu te diria que 80%, 90% dos médicos não sabem ECG básico. Por quê? Como é assunto difícil, deixa passar, vai levando, certo? E acaba não aprendendo. Eu usei esses dois manuais de eletrocardiograma que tem lá na biblioteca da FASB para fazer essa aula, são bem básicos, ensina bem tranquilo, porque você precisa saber como estudante de medicina. Só vou pedir para o pessoal aí desligar o microfone, questão da interferência, tá? Teve gente que entrou, que ligou. Então, pessoal, o que é o eletrocardiograma começando, tá? É o registro da atividade elétrica do coração, por meio de eletrodos que eu vou colocar em vários pontos lá no tórax do paciente. Então, eu vou fazer esse exame e vai me dar detalhado como é que está a atividade elétrica do coração. Se aquele paciente tem um distúrbio de bloqueio, se tem um infarto. Então, por exemplo, lá no CIS, eu atendo algum paciente e o paciente fala, doutor, eu comecei a ter hipertensão agora. Eu falo, será que começou a ter agora mesmo? Vamos fazer um eletro. Aí vem o eletro, está lá alteração típica de hipertensão já de longa data. Ou então o paciente tem lá a história de dor, né? Dor ao exercício físico ou dor à pequena caminhada. Eu falo, não, bora fazer ali um eletrocardiograma, ver se o senhor tem algum sinal de isquemia. Sai no eletro também, tá? Então o exame te ajuda muito, não só na urgência, mas ambulatorial também. O paciente fazendo eletro já sai lá na hora. O único ruim do eletro do CIS é que não dá para ver direitinho os quadradinhos, né? Que é importantíssimo para a gente diferenciar várias patologias. Quando eu falo de eletro, então, você tem que saber que eu tenho derivação periférica, né, e as precordiais. Isso, o pessoal da T4 já teve aula de fisiologia com isso, e acredito que as outras turmas também só na T5. Então, não vou me alongar muito nisso, tá? Eu vou me alongar no que é importante. Tem que saber onde eu coloco as derivações de V1 a VC são as precordiais, periféricas, eu vou colocar, são tipo presilhas, né, nos braços e nas pernas, com isso eu faço o triângulo de Einthoven, mas o importantíssimo dessa precordial é o seguinte, quando eu vejo as precordiais, eu tenho que saber que dentro das precordiais, onde eu coloquei o eletrodo, eu estou vendo o meu coração, tá?
V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Isso é importantíssimo, porque onde eu coloquei o eletrodo é justamente onde está caminhando o eixo elétrico do coração. Eixo elétrico é até um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, isso é importante porque se eu tiver alguma alteração no elétrico que estiver em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, eu consigo dizer qual que é a área acometida do coração por um infarto, por exemplo, e consigo dizer qual que é a artéria obstruída. Isso sem nenhum paciente fazer um cateterismo. Então, só de fazer um eletrocardiograma, me sugere, por exemplo, que o cara infartou uma descendente anterior, tá? E aquele ventrículo esquerdo pode estar pouco funcionante. Então, o paciente, eu não vou fazer soro nele, por exemplo, porque ele vai ficar encharcado. Agora, se o paciente infartasse o ventrículo direito, eu poderia fazer um soro nele. Então, o eletrocardiograma, quando eu falo em derivação precordial, é importante eu saber porque são essas 6 aqui. Então, se o paciente tiver alguma alteração isquêmica nessas derivações, eu subentendo que o paciente tem um problema em que área, justamente para onde está apontando as derivações, tá? Então, beleza. Você quer falar o que com isso, Rodrigo? Isso aqui, ó. Isso aqui é um eletrocardiograma que eu recortei, tá? O eletrocardiograma tem 12 derivações, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, são as derivações periféricas, e as precordiais, V1 a V6. Eu recortei o eletrocardiograma e botei aqui. Eu quero que vocês foquem em V1 a V6. V1 a V6, eu vou destrinchar para vocês que em V2, V3 e V4, isso é um assunto para o final da aula, esse paciente tem um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Ah, Rodrigo, eu não sei o que é isso, calma que a gente vai chegar lá. Quando eu falar do segmento ST, eu vou falar disso. Nesse momento, eu só quero te falar a importância de saber a derivação precordial. Então, quando você tem alteração em V2, V3 e V4, eu já sei que a alteração nesse segmento, eu sei aonde é na anatomia e sei qual artéria acometida. Só de ver eletrocardiograma. Vamos lá? V2, V3, V4. Na verdade, pega de V1 a V4. Quando eu pego de V1 a V4, que é toda essa área aqui, tá? É uma região que a gente fala que é anteroseptal. V1 e V2 é septo, interventricular, V3 e V4 é anterior. Então, é justamente a região aqui onde irriga a artéria descendente anterior, tá? Na anatomia, quem vai irrigar essa parte aqui é uma descendente anterior, essa artéria aqui. Então, eu sei que aquele paciente meu, só de ver o eletrocardiograma, sem um cara nem fazer um cateterismo, que o cateterismo vai lá, entra com contraste, vê que a artéria está obstruída, só pelo eletro, meu paciente teve um infarto de descendente anterior, que pegou a região anteroseptal. Repito, por que é importantíssimo isso? Porque esse cara, quando isquemia essa parte aqui, é justamente a parte que faz fração de ejeção. Como é que eu vou dar soro para uma pessoa que tem um ventrículo esquerdo acometido, importante, né? Infartou aquela área ali. Se eu der soro, esse soro não vai para frente, o sangue volta para o átrio esquerdo, fica no pulmão. Então, por isso que é importante eu saber a anatomia cardíaca. Por isso que eu trouxe para você também as derivações precordiais. Quando você pegar um elétrico como médico, você tem que saber destrinchar aquilo lá. Pô, o cara pegou V1 a V4, é bem aquela área do septo anteroseptal. Então, a DA, descendente anterior. É importantíssimo saber isso, tá? Aqui um quadrinho que destrincha muito bem isso, eu vou falar mais para frente, mas só para mostrar aqui, ó. Supra de ST de V1 a V4, igual eu mostrei, que era aquele eletro. Região apical e anteroseptal do coração, coronária, descendente anterior, tá? Então, o eletro te diz muito. Por isso que é importante fazer essa analogia de onde fica a derivação precordial para a anatomia cardíaca. E, além das precordiais, eu tenho também as periféricas, né? Lembrar sempre... E ninguém tava de short, sempre... ninguém tava de jeans. Ninguém usa jeans aqui pra sair. E aí, querendo ou não, muita gente usa aí. Quem não tava de jeans? E a... Eu Gente, tenho que desliga o cortar mesmo. microfone. Por favor. Ó, e as derivações periféricas, a gente fala, lembrar que do lado direito está o Flamengo e do lado esquerdo você coloca o Brasil, certo? Então, right, left, tem o preto é neutro e embaixo default, tá? Então, o que é que eu quero com isso? Derivações periféricas. Eu vou ver essas seis outras derivações. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Então, quando eu coloco isso aí, é para eu saber se o paciente tem acometimento de outras partes do coração. São derivações periféricas. Vamos lá. Aqui, não vou entrar muito nisso, não. Vou mostrar como é que coloca no paciente, né? As precordiais, aqui as periféricas. E, mediante isso aí,
cara chamado Einthoven fez o triângulo de Einthoven. O que é isso? Ele pegou, formou um triângulo o quê? AVR, que era right, AVL left, e AVF, que era o pé do paciente, foot. Nisso aí, ele fez vetores, tá? O vetor que liga AVR para AVF era chamado de D2. O vetor que liga AVL para AVF é chamado de D3. E o vetor que liga em cima AVR e AVL é D1. Isso é importantíssimo também para saber acometimento do coração. Porque se eu tiver um acometimento de um paciente que tem acometimento de D2, D3 e AVF, os vetores não estão vindo para baixo, significa que eu estou tendo acometimento de parede inferior do coração. É por isso que é importante eu saber o que significa triângulo de Einthoven. Os vetores. Para onde que vai o vetor? Para baixo e para baixo. Se o paciente infartar D2, D3 e AVF, é porque está indo para baixo, parede inferior. Qual artéria, Rodrigo? Pode ser coronária direita. Rodrigo, e se ele infartar aqui em cima D1? O vetor vai para cá, D1. E aqui tem AVL. Se o paciente infartar D1 e AVL, eu pego lá em cima no coração, chamado o quê? Parede lateral alta. Vamos ver se bate? Bora lá. Ó, se ele infartou D2, D3 e AVF, essas três derivações aqui, para baixo, parede inferior. Se ele infartar D1 aqui em cima e AVL cada vetor, parede lateral alta. Bora para o nosso quadradinho. Primeiro isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Supra de ST em D2, D3 e AVF. Bem típico. Recortei para vocês, tá? Parede inferior, cada vetor. Qual é a parede inferior? Mostrei aqui na imagem. O que é que o quadrinho mostra? Se tiver supra de ST em D2, D3 e AVF, parede inferior pode ser coronária direita ou circunflexa. Pode ser tanto a coronária direita que vem para a parede inferior ou a circunflexa que vem aqui para trás e vai para a parte inferior. Então, gente, tá vendo como é bem importante saber eletrocardiograma, mas também a anatomia e também a parte básica da fisiologia, né? Triângulo de Einthoven. Vetor de D2 é para cá, de D3 é para baixo, a VF está lá. Então, se eu infartei as derivações D2, D3 e AVF, eu estou infartando a parede inferior do coração. Que artéria vai para lá? Pode ser coronária direita ou pode ser circunflexa, certo? Você falou em D1 e AVL, Rodrigo. Falei, D1, o vetor vem para cá. E a AVL left está aqui. Olha, se isso vem para cá e o AVL está aqui se encontram, parede lateral alta, né? Que artéria vem para cá? Circunflexa, certo? Olha o nosso quadrinho. Se pegar D1 e AVL, parede lateral alta, circunflexa. Por isso que tem que saber eletrocardiograma. Pelo eletro, você sabe o que o paciente está tendo. Sabe o que é importante também? Esse paciente que infartou aqui, parede direita, né? Provável coronária direita, esse cara não pode tomar alguns medicamentos, nitrato, não pode tomar morfina, não pode tomar hidralazina, qualquer vasodilatador, porque são remédios vasodilatadores e quando o coração está aqui infartado, essa parede direita, se eu der um medicamento que chegue menos sangue no coração, esse ventrículo direito ele não tem a força de contração do esquerdo. Sabe o que acontece? Está chegando um pouco sangue, esse coração sem volume nele não responde, não chega sangue do outro lado, o paciente faz o quê? Um choque cardiogênico. Aí o tratamento do infarto de ventrículo direito é diferente do esquerdo, é soro. Por isso que não é só você saber, o cara infartou, vou tratar desse jeito. Não, tem que saber se é infarto de ventrículo direito, se é de ventrículo esquerdo, para poder saber como é que é o tratamento. Porque no infarto de ventrículo esquerdo, que é lá V1 a V4, eu não dou soro. Já aqui D2 e 3 AVF, eu dou soro. E não posso dar os medicamentos que eu falei, Zordil, morfina, nitrato. Eu estou entrando um pouco mais na frente lá em medicamento, né? Era para entrar, para vocês entenderem a importância de saber a anatomia cardíaca, a importância de saber a fisiologia, tá? E até semiologia eu vou falar na aula hoje. Se até agora, por enquanto, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu não quis entrar, como é que vocês vão colocar cada lugar certinho do precordial, não quero saber isso. Você tem que saber por que existe derivação precordial, por que é importante eu saber e por que é importante saber a periférica, né? O triângulo de Einthoven. É muito importante. Se alguém tiver... E se você perguntar para um médico, o cara vai falar, D2 e 3 AVF é infarto de parede inferior, está lá no quadradinho. Você pergunta para ele, mas por quê? O cara não sabe, o cara não tem que saber, né? Tem que saber o básico do básico. Se nem quer perguntar nada agora, eu vou continuar, tá? Então, você colocou o eletro no paciente. Quer perguntar? Estou à disposição. Colocou o eletro no paciente, vai sair lá a folhinha. A folhinha, é importante você saber o quê? Deixa eu ver se eu boto uma maior aqui. Pronto.
Vocês dá para ver direito aí que eu tenho alguns rosas mais claro e rosa mais escuro, tá? Dentro desse rosa mais escuro, eu tenho 5 quadrados para cima, 5 quadrados para o lado, tá? Então, rosa mais escuro, dentro eu tenho 5 quadrados pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para frente e 5 para cima, tá? Para frente, um quadrado rosa grande, tá? Vou medir aqui. Um quadrado rosa grande, ele mede 40 milissegundos, tá? O que é isso? Um grande mede 200. Então, cada quadradinho pequeno mede 40 milissegundos. Isso é importante para quando a gente for ver se tem um ato aumentado, se tem um bloqueio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 200. Cada um é 40. 40, 80, 120, 160, 200. Pronto. E para cima, cada quadradinho é 1 milímetro. É isso que tem que saber dentro do eletro. Que para frente eu meço milissegundo, para cima milímetros. Que é isso aqui, tá? Isso aqui é um quadradão, o rosa grande, dentro tem 5 quadradinhos. Cada quadradinho pequeno, 40 milissegundos, para cima, cada quadradinho 1 milímetro. Um quadrado grande tem 5 milímetros, tá? Isso aqui só repete o que eu falei. Então, sempre para cima, ordenada, voltagem, para frente, abscesso, intervalo de tempo. Agora, você sabe pelo menos o básico, eu vou entrar justamente na aula na parte clínica. Dentro da parte clínica, tem um roteiro que a gente segue de passos básicos para a interpretação de eletrocardiograma. Você pegou o eletro, você não vai logo procurar o infarto, vai do começo. Como? Saber o ritmo. Ritmo, eu vou passar um slide aqui, ó. Ritmo é segunda aula. Segunda aula eu vou mostrar para vocês se o ritmo é sinusal ou não, porque eu vou entrar em arritmias, né, fibrilação atrial, vou entrar em flutter, ritmo de parada, vou ensinar a ver um eixo cardíaco. Após o ritmo, eu vejo o quê? Frequência cardíaca, onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST e onda T. Então, pegou um eletro, gente, vai destrinchando aos poucos, certo? Cada segmento. Ritmo a gente vai ver na próxima aula. Mas frequência cardíaca, a gente começa com uma pergunta. Eu consigo saber pelo eletrofrequência cardíaca? Aí você vai falar, mas Rodrigo, frequência cardíaca, ela na semiologia, né? Que eu via o pulso do paciente e falava frequência cardíaca. Ou então boto o esteto durante 1 minuto, não é 15 segundos, vejo a frequência do paciente. Como é que eu vou ver a frequência do paciente pelo eletro? Tem como? Opa, tem sim. Você é obrigado a saber. Coisa mais fácil é saber frequência cardíaca pelo eletrocardiograma. Hoje em dia está uma moda muito chata da telemedicina de ver o eletro laudado. E muitos laudos são errados. Muito mesmo, tá? Aí já vem a frequência cardíaca lá. Aí fica muito fácil. Gente, bora aprender a frequência cardíaca, tá? 3 métodos para a gente aprender. Bora para o primeiro, tá? Primeiro método. Você vai pegar... No eletrocardiograma, eu tenho onda P, QRS e T. Vou falar disso já que significa cada um. Mas saiba que entre o intervalo de QRS, entre um QRS e outro, se você pegar e contar o número de quadradinhos entre esses e dividir 1.500 pelo quadradinho, dá a frequência cardíaca. Vamos para a parte prática. QRS, peguei esse e peguei esse. Se eu pegar esse tanto de quadradinho aqui, entre um e outro, dividir 1.500 por isso, vai dar exatamente a frequência cardíaca. Vou fazer a conta, tá? Eu sei que aqui tem 5 que tem um grande. 5, 10, 15. 16, 17, 18, 19. A conta que eu vou fazer aí é 1.500 dividido por 19. Entenderam? A soma de número de quadradinhos dividido por 19. Mas eu peguei esse aqui, né? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Aqui tem 18. 1.500 por 18. Quanto é que vai dar isso, essa conta? 1.500 por 18, 83 batimentos por minuto. Olha como é fácil saber o eletrocardiograma do paciente, a frequência cardíaca pelo eletrocardiograma. Divido 1.500 pelo número de quadradinhos entre os QRS. Repito, o maiorzão tem 5. Então, eu sei que aqui tem 5, 10, 15. Aqui tem mais um, 16, 17, 18. Bem tranquilo, 1.500 por 18, 83. Tá? Sem segredo nessa frequência. Outra opção. Essa opção eu não gosto muito, porque essa opção é só quando o QRS para bem em cima da linha grande. Ele fala para você pegar e dividir por caixas, por blocos. O que é isso? Se por acaso um QRS está aqui e o outro QRS bater naquele rosa mais forte, a frequência cardíaca seria 300 batimentos por minuto. Se um QRS está aqui e o próximo QRS bater no segundo rosa mais forte,
seria 150. Mas note, só tem a frequência cardíaca quando bater bem em cima dele, o QRS. Se não bater em cima, não tem como. Olha esse QRS aqui, ó, não bateu em cima, então não sei. Por quê? Se batesse aqui era 300, aqui 150, aqui 100. Aí aqui 75. Eu sei que a frequência está entre 75 e 60, mas eu não sei ela certa. Então, esse método, isso é bom para quando o QRS, os dois batem em cima do rosa forte. Senão, ele não é bom. Tá? Por isso eu não gosto muito desse método. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou pegar um que não tem nenhum em cima. Né? Considere que esse aqui está em cima. Se a frequência fosse aqui, era 300, aqui 150, aqui 100, aqui 75. Eu sei que a frequência está entre 100 e 75, mas não sei a frequência certa. Então, não é muito bom esse método. Eu prefiro o primeiro método lá, 1.500 pelo número de quadradinhos. Não gosto desse método. O terceiro é muito bom também, e bem fácil. O terceiro, quando você pega, é porque hoje em dia tem aquela questão do eletrocardiograma que vem aquela faixinha pequenininha, que não sai o D2 longo, que a gente chama. Quando você pega o eletrocardiograma da folha grande, ele é ótimo, tá? Por quê? O eletrocardiograma da folha grande, ele te dá as 12 derivações. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. E de V1 a V6. E lá embaixo, ele faz uma coisa chamada D2 longo. Ele pega o D2, que é só isso aqui, e faz um traçado bem longo, tá? Nesse paciente. Um traçado de 10 segundos. O que é que a gente faz para medir a frequência cardíaca nesse paciente? Muito fácil. Pega o número de QRS, multiplica por 6 no D2 longo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiplica 12 por 6, vai dar a frequência cardíaca do paciente. É essa, Mas, a frequência professor, cardíaca do paciente, 72. É muito fácil medir por isso, tá? Se você tem a professor, folha grande... Oi, quem é? você só vai ter o D2 longo quando tem essa folha grande ou sempre ele vai estar disponível? Quem tá falando? Lucas, Ô, Lucas, é o seguinte. Dentro do eletrocardiograma, existe um método lá que você coloca para sair as duas derivações na folha pequena, né? Ou só D2. Só que sempre que eu peço isso, eu não sei o que é que o pessoal nunca consegue fazer. Aí não sai, né? Tá embaçada a tela? Tá um pouquinho? Tá Se um tiver, eu vou dar uma pouco. limpada. Tá um pouquinho, né? Deixa eu dar uma Tá limpada aqui visível. rapidinho, tá? Tá visível? Espera aí. Usar a máscara aqui. o professor, então, nesse caso, basicamente, é melhor a gente seguir pelo primeiro método, né? Que funciona Melhorou. sempre. É, o primeiro método, exato. O do quadrado grande é muito bom para coisa que eu vou mostrar já já. Mas aí você pegou aquele aparelho, mesmo pequenininho, tem um negócio lá que você volta a correr só D2. Ela sempre que eu peço, o pessoal nunca corre, não sei por quê, mas dá para correr. Mas às vezes não vem uns 10 segundos, corre só 5 segundos, aí não adianta. Tá? Esse terceiro método é muito bom para uma coisa. Vamos pegar esse elétron aqui e fazer aquele primeiro método. 1.500 pelos quadradinhos. Mas reparem, gente, aqui o R e outro R está uma distância. Aqui está a distância menor. Aqui maior, aqui maior, aqui menor. Aí você fala, oxe, eu vou tirar da onde aqui agora? Cada coisa está um diferente. E agora? Isso é um ritmo irregular. Esse paciente aqui tem uma arritmia. Quando o paciente não tem um RR regular, é uma arritmia. Aí eu não consigo fazer o primeiro. Aí nesse aqui, eu sou obrigado a fazer o terceiro. Eu pego o D2 longo e multiplico por 6. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Seria 19 vezes 6. Esse paciente teria frequência cardíaca, né? Estou ruim de matemática. Dá quanto? 114, tá? Ó, repetindo. Olha como o QRS ele não é regular. Aqui está maior, aqui está mantendo, aqui encurta, aumenta, encurta. Então, nesse paciente, eu não consigo fazer o primeiro método. Isso aqui é uma patologia chamada fibrilação atrial, que eu vou explicar na próxima aula. Quando o paciente não tem onda P e tem um RR irregular. Então, nesse caso, eu só posso medir frequência cardíaca no eletrocardiograma pelo D2 longo. Não consigo medir pelo primeiro método, certo?
Então, ritmo que não é regular, uma arritmia, eu sou obrigado a fazer o terceiro método. Esse paciente tinha um FA, que a gente fala de alta resposta, né? 114 batimentos por minuto. Beleza. Só destrinchando o primeiro método, então, dividir 1.500 pelo número de quadradinhos entre dois complexos. Segundo método, dividir 300 pelo aqueles quadrado grande, eu não gosto muito daquilo. Terceiro método, conta-se o número de batimentos, lá embaixo no D2 longo, e multiplica por 6. Qual você faz, Rodrigo? Eu faço o primeiro, tá? Se eu tiver D2 longo, eu faço o terceiro. D2 longo é mais fácil. Frequência normal é de 50 a 100 hoje em dia. Algumas literaturas mantêm de 60 e 100. Vamos para o primeiro caso clínico. Vocês, estudantes de professor, medicina... Oi, se eu disse pode aí, falar. por exemplo, se vir um D2 de 5 segundos, eu poderia multiplicar por... multiplica para Poderia recompensar? multiplicar Multiplicar por 12, no caso, né? Só que por 2. o elétron pequeno é muito ruim. Às vezes ele para de correr antes. Não é muito confiável você pegar aquela folhinha pequena e fazer esse de multiplicar, não. Você pega um R e outro R e faz a divisão. É melhor. Ó, paciente 22 anos, masculino, estudante de medicina, deu entrada para o atendimento da UPA Barreiras. Relatou que está em véspera de prova e fez uso de cápsula de cafeína, Red Bull e Ritalina. Típico estudante de medicina da FASB, tá? Semana de prova. Qual é a frequência cardíaca desse paciente? Aí você olha para o eletro e fala, o que é isso? O que é que eu estou vendo aqui? E aí, como é que foi hoje? Mas, pessoal, alguém se desliga, Mais por ou favor, o menos. microfone. Com 700? 640. Microfone. Um pouquinho. Ó, vou pegar essa Tassi. letra aqui. Tá bom. Tassi, é o seu. Microfone. Ó, vou pegar essa letra aqui e vou fazer um zoom nele, tá? Fiz o zoom lá com o D2 longo de baixo. Não ficou tão bom ainda, né? Vou dar um zoom maior ainda. Opa, já melhorou. Aí você fala, Rodrigo, eu tenho duas opções aqui, não tenho? Tenho. Ou eu pego esse D2 longo todinho e faço aquela divisão, que é multiplicar o QRS, multiplicar por 6, ou eu posso usar o do quadradinho. Por quê? O ritmo está regular, ó. Aqui está a distância, mesma. Então, esse paciente parece uma taquicardia, mas não tem arritmia, não. Eu posso fazer os dois, tá? De quadradinho aqui seria mais ou menos, ó, seria 5 mais 3, 8. Seria 1.500 por 8. E se fosse aqui em cima... Eita, tô lascado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 31, né? Beleza. Segundo método, então, passar por ele, que eu fiz a conta. 300. Segundo método é o que eu não gosto, tá? Quadrado grande. Você vê que eu não consigo, né? Eu só sei o seguinte, que se parasse no segundo linha forte era 300, no outro estaria 150. Então, eu sei que minha frequência está em 300 e 150, mas não sei ao certo quanto. Então, esse método aí, não vou utilizar. Primeiro método, 1.500 dividido por 8, falando de quadradinhos que eu contei lá. 1.500 por 8, 187. Taquicardia bem, também ritalina, cafeína, né? Opa, taquicárdio. Terceiro método, dividir o D2 longo lá, multiplicar por 6, né? Número de QRS. Deu quanto? 31 por 6, 186. Então, você vê que bateu, né? O primeiro método e o terceiro método bateram. Qual que eu faço? O da sua escolha. Lembrar que ritmo irregular tem que ser aquele do D2 longo, lá embaixo. Beleza? Outro caso clínico, paciente de 68 anos, feminina aposentada. Chega ao PA falando que o coração está parando. Qual é a frequência cardíaca dessa paciente? Opa, já vem uma frequência bem reduzida agora, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu pego. Vou pegar bem nesse meio aqui. 5, 10, 15, 20, 25. 26, 27. 28, 29, 30, 31. Acho que é isso. 5. Estou vermelho minha frente, né? Acho que é isso, 31. 1.500 por 31 daria quanto? 48 batimentos por minuto. Então, é assim que a gente vê a frequência cardíaca do paciente, tá? Vou prosseguir com a aula. Se alguém tiver alguma dúvida na parte de frequência cardíaca, algum dos métodos, pode perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Ô, Rodrigo, eu acho que Oi. minha internet caiu aqui e travou. Você só tem como
avaliar a frequência cardíaca a partir de D2? Ou você pode ir por outra derivação? Quem está falando? Márcio. Márcio, quando eu vou fazer lá embaixo aquela derivação longa, tá? A que eu faço é o D2, certo? Por que o D2? Porque o D2, lá no triângulo de Deixa eu voltar aqui. Lá no triângulo de Einthoven, Márcio, o D2 é o vetor que ele vai na direção da despolarização do coração. Cadê? Pronto. Ó, triângulo de Einthoven, tá? Beleza. Olha aqui embaixo, Márcio. Esse D2, ele vem nessa posição aqui. Essa posição é justamente onde o eixo do coração vai estar posicionado, tá? Ele está entre 0 e menos 30 graus, e é justamente onde eu vou despolarizar o coração. Então, é a derivação ideal para você ver se o ritmo do paciente é regular, sinusal, e ver a frequência cardíaca. Você pode ver por qualquer outra derivação, pegar e escolher 1.500 por quadradinho por qualquer outra derivação. Mas a derivação que a gente escolhe para fazer longa lá embaixo é a D2, tá? Agora, se você quiser fazer 1.500 pelo quadradinho, V2, V4, V1, pode fazer à vontade. Mas lá embaixo, o que nós utilizamos para fazer a derivação completa é o D2, porque ela está no sentido da despolarização do coração. Quando eu for falar de ritmo sinusal na próxima aula, eu vou explicar melhor de D2. Tá? Professor, Pronto, Márcio. mais para frente vai Pode falar. explicar essa questão do traçado tá para cima e o outro tá para baixo. Vou entrar nas ondas agora. Tá. Calma. Vamos falar. Não, o que eu vou te explicar, assim, qual derivação, onda P está negativa, está positiva, essa é a próxima aula, né? Eu vou explicar agora o seguinte, tamanho da onda P, qual patologia altera ela, vou explicar o QRS, o infarto supra DST, eu vou entrar tudo nessa aula aqui. O que eu não explicar, você pode me perguntar depois, tá? Então, eletrocardiograma. Rodrigo, Oi. Pode falar. Aqui é o Luiz. No caso, se tiver invertido, Luiz, travou bastante, velho. Não estou conseguindo escutar. Está travando bastante. A contagem é a mesma também. Luiz, eu não consegui te escutar, velho. Luiz perguntou, né? Travou muito. Isso, no caso, travou aqui. No caso, se tiver invertido o QRS estiver para baixo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que conta é só a distância entre os QRS. Ó, travou muito. Se eu entendi sua pergunta, você perguntou se o QRS estiver para baixo, eu posso fazer a frequência cardíaca. Pode também, tá? Isso não muda. A distância dos QRS pode ser o QRS negativo, positivo, não muda, tá? Se a internet melhorar e não for isso, você pode perguntar de novo, porque travou bastante. Então, o eletrocardiograma, eu tenho que entender que eu tenho a onda P, eu tenho o complexo QRS e tenho a onda T. Pode aparecer também a onda U, certo? Mas, basicamente, são essas três partes elétricas que você tem que entender. Onda P, despolarização atrial. Complexo QRS, despolarização ventricular. E onda T, repolarização ventricular. Ah, Rodrigo, e a repolarização atrial? A repolarização atrial, vou falar até um slide disso aqui, ela está dentro de onde bate o QRS. E por ela ter uma energia menor, eu diria, ela fica encoberta pela despolarização ventricular. Então, ela não aparece no eletrocardiograma. Tá? Então, repito, onda P, despolarização dos átrios, QRS do ventrículo e onda T, repolarização ventricular. Só que antes de eu prosseguir, eu tenho que entender como é que acontece o estímulo elétrico do coração. O nosso marca-passo fisiológico chama nó sinusal. Nó sinusal, nó sinoatrial, como você quiser chamar. É o marca-passo. É ele que vai dar um impulso elétrico
para que comece toda a despolarização miocárdica. Então, é ele que comanda o batimento cardíaco do paciente. Ele fica lá, né, na face do átrio direito, lá em cima no átrio direito, e após isso, esse impulso vem como? Nosso sinusal pega os feixes atrioventriculares, vai para o nó atrioventricular, posteriormente vai para os feixes de His, fibra de Purkinje e vai para os ventrículos. É nesse sentido que vai a despolarização miocárdica. Nosso sinusal, feixe atrioventricular, nó atrioventricular, feixe de His, fibra de Purkinje. Isso é importantíssimo saber, tá? Então, a onda P, ela vai refletir necessariamente a despolarização do átrio. Lembra aquele eletro lá atrás que eu falei de fibrilação atrial, que o paciente tinha arritmia, né? O RR irregular e não tinha onda P? Então, obrigatoriamente no ritmo sinusal, o paciente tem onda P. Por quê? Tem onda P para poder significa que o marca-passo está funcionante. PQRS, né? Se não tem onda P, significa que esse nosso sinusal aqui não é ele que está comandando, é outra parte do ventrículo que é assumir, é esse do átrio, que eu vou explicar lá na próxima aula. Então, onda P significa despolarização dos átrios. Dentro de um ritmo normal, é obrigatório ter ela antes de cada QRS. Aí, beleza. Eu tenho que entender que dentro da onda P tem 3 fases, tá? Lembre sempre que a primeira fase corresponde ao átrio direito e a segunda fase ao átrio esquerdo. Por que eu estou explicando isso? Já resumindo para você, pegou a onda P e ela está alta, maior que normal, qual átrio está alterado? Átrio direito, porque ela está subindo, não está? Se o átrio for grande, vai demorar a despolarizar, sobrecarga de átrio direito. Agora, se sua onda P ela tiver uma distância aumentada, qual é a sobrecarga que o paciente tem? Átrio esquerdo, porque a parte final da onda P reflete o átrio esquerdo. Ah, Rodrigo, não entendi nada. Calma que eu vou explicar direitinho com um caso clínico para você. Tá? Então, de novo, onda P, primeira parte reflete átrio direito, segunda parte reflete átrio esquerdo. Deixa eu entrar aqui na parte do tamanho dela. Isso aqui é o que eu expliquei da repolação atrial, né? Que é a onda TA, que a gente chama, que não dá para ver ela no eletrocardiograma porque ela está encoberta pela despolarização ventricular. Pronto. Então, a onda P, quando eu vou fazer ela no eletrocardiograma, eu tenho que entender que o tamanho dela, o máximo, é 2,5 quadradinhos e a distância dela é 2,5. Decorou 2,5 para o lado, 2,5 para cima, não tem segredo, tá? 2,5 para frente, 2,5 para cima. Essa é a distância. Distância que vai para frente de 1,5, 2,5, decora 2,5, para cima 2,5. Então, se por acaso a onda P tiver que maior que 2,5 quadradinhos, sobrecarga atrial direita. Se ela tiver maior para frente que 2,5, sobrecarga atrial esquerda. Não tem segredo nisso, muita gente não sabe interpretar. Olha esse eletrocardiograma aqui, ó. Minha onda P. Eu tenho um quadradinho 2, tá normal, porque para cima é até 2,5. Para o lado também é até 2,5, né? 1, 2, normal também. Então, esse paciente aqui não tem sobrecarga de átrio. Ó, onda P tranquila. E esse outro? Onda P, para cima tem só um quadradinho, um pouquinho, beleza, não tem sobrecarga atrial direita. Para frente, 2 quadradinhos, não tem sobrecarga atrial esquerda. Onda P normal, sem alteração. Aí eu vou entrar em sobrecarga atrial direita. Olha isso aqui, ó. Já botei a primeira figura para te chamar a atenção. Aqui são os feixes atrioventriculares. Se por algum motivo, que eu vou explicar um deles, o paciente cresceu o átrio, não vai demorar para despolarizar mais. Esse impulso elétrico que nós estamos sinusal vai demorar para chegar onde? No nó ventricular. Então, se é algo que vai demorar, vai crescer a onda P. Por isso que a onda P aumentada reflete sobrecarga atrial direita, porque o impulso demorou mais a chegar do nosso sinusal no nó ventricular, porque encontrou uma massa cardíaca maior por uma sobrecarga atrial direita, tá? O máximo que eu tenho duração para cima é 2,5 milímetros. Acima disso, sobrecarga de átrio direito, tá? Olha isso aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, já passou de 2,5, né? Quase 4. Esse meu paciente aqui tem sobrecarga atrial direita, um eletrocardiograma bem alto, né? Passou de 2,5. Olha esse outro. Vou dar um zoom. O zoom tá ruim, né, por causa da TV. 1,
2, 3, 3 e pouquinho. Sobrecarga atrial direita também, porque passou de 2,5. Ah, Rodrigo, isso é importante, importantíssimo. Você vai pegar o paciente lá, o eletrocardiograma dele e falar, rapaz, o cara tem um átrio direito aumentado. Por que será? É algum defeito na válvula tricúspide? É um infarto ventrículo direito, né? Pode dar. Você começa a pensar em patologias para ele. Aí vai lá, escuta, o cara tem um sopro. Vou mostrar aqui, tá? Caso clínico. Dona Maria, 75 anos, feminina casada. Queixou-se de inchaço nas pernas. Doutor, oi. Alô? Oi. Quem chamou? Paciente queixou-se de inchaço nas pernas. Ao exame físico, tinha um edema de membros inferiores 4 cruzes em 4. Aí você pensa, essa paciente tem um IC, uma insuficiência cardíaca, né? Mas vamos avaliar ela melhor? Bora, né? Ela queixou muito desse edema. Você resolve escutar ela. Lógico, essa pessoa não é Dona Maria, né? Isso aqui é do livro. Dona Maria tinha um sopro diastólico em foco tricúspide, 3 cruzes em 4. Aí você fala, Rodrigo, não dá. Porque a minha semiologia foi à distância. Eu não sei isso, sabe, gente? Foco aórtico, pulmonar, tricúspide mitral. Então, dela está no foco tricúspide. Eu já dei a dica, sopro diastólico. Então, o sopro que baixa vem assim, ó. Tu, tuf, tu, tuf, tu, tuf. Beleza. Tu, tuf, tricúspide. Sim, e aí? Aí eu quero saber qual o diagnóstico do paciente. É muito fácil. Sopro diastólico. Na diástole, é para a tricúspide estar fechada ou estar aberta? Diástole, quando cai sangue do átrio, no ventrículo. Então, é para estar aberta. Então, a dificuldade da sua paciente é em abrir a válvula tricúspide. E dentro daquele, abrir essa válvula aqui, ó, tá? De jogar o sangue do átrio direito no ventrículo direito. E dentro daquele esquema que eu já falei para vocês, a dificuldade de abrir é uma estenose. Como é que eu vou decorar isso? Mnemônica. O E está mais perto do A. Então, estenose, abertura. E o F está mais perto do I. Fechamento, insuficiência. Tá? Só decorar isso. A mais perto do E, F mais perto do I. Então, se a dificuldade é na abertura da tricúspide, então estenose, tricúspide. Tá? Minha paciente, qual era o diagnóstico dela? Estenose tricúspide. A paciente não conseguia abrir a válvula todinha. Aí, imagina, gente. Se chega o sangue na paciente aqui, e esse sangue é para cair do átrio direito no ventrículo direito, e ela não consegue abrir todinha, para onde esse sangue volta? Para o átrio direito. Se está voltando para o átrio direito, o que é que o paciente começa a fazer? Um átrio direito aumentado. Opa, está explicado a causa da paciente ter o quê? Sobrecarga atrial direita. Por causa dessa válvula que não abre direito, o sangue não cai todo, vai voltando e, ó, fica no átrio direito, certo? É isso que acontece. Se fosse uma insuficiência também, que não fechasse completamente também, né? O sangue ia cair e retornar um pouco. Pode acontecer, mas é mais na estenose. Com isso, o átrio aumenta de tamanho, o impulso demora a chegar mais no sinusal nota ventricular, e aí gera um aumento de quê? De onda P, tá? Olha lá, onda P aumentada, maior que 2,5 mm. Entenderam? Bem fácil. Então, se a onda P estiver aumentada, maior que 2,5 mm, sobrecarga atrial direita. E por que o edema que ela tinha? Meio lógico. Se o sangue era para cair do átrio no ventrículo, não caiu. Voltou. Volta para a circulação. Para onde volta? Membros inferiores. É por isso que ela tinha um edema bem importante de membros inferiores. E pode ter também, como esse sangue está voltando para trás, o quê? Urgência jugular, né? É outro achado que ela poderia ter. Vamos para o eco. Está lá, ó. É cardiograma, que é uma tração no coração. Tá aqui, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Beleza. Vou ver se minha paciente tem um átrio direito aumentada. Passei a foto. Ó, átrio direito gigante. Minha paciente estava com o átrio direito bem aumentado, correspondente com eletrocardiograma. Tá? Olha o raio-x dela. Raio-x normal, sem alteração. Fiz outro, aumentou o átrio direito. Tá? Raio-x compatível com aumento de átrio direito. Beleza. Falei sobre carga atrial direita. Vou falar de esquerda. Quando eu acabar a esquerda, eu dou um tempo para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Então, na primeira, eu falei que o defeito estava... Defeito não, né? Eu tinha um aumento desse átrio direito
fazendo com que o impulso demorasse a chegar do nosso sinusal no ato ventricular. Agora, o problema está lá no esquerdo, né? Existe um feixe que vem para esse lado esquerdo, uma feixe de Beckmann, esse feixe aqui, que é quem vai levar impulso elétrico para o átrio esquerdo. Se por acaso o meu átrio esquerdo aumenta de tamanho, esse feixe vai demorar a despolarizar aquele átrio. Se demorar a despolarizar, como é que fica a onda P? Alargada. Tá? É esse o mecanismo. Então, se tiver um paciente que tem uma sobrecarga atrial esquerda, ele vai ter essa onda P aumentada. Tem alguns critérios para onda P. O que eu estou te falando dela aumentada, maior que 2,5 quadradinhos, mas tem mais 2. Um dele é uma onda entalhada e bífida, né, em D2, que eu vou falar o que é isso, é tipo uma corcova de camelo. E outra coisa, lá em V1, eu pego a parte negativa maior que a positiva da onda P. Eu vou mostrar, vamos com calma, tá? Primeira coisa, onda P é maior que 2,5 quadradinhos. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, já passou. Já passou. E D2, tem aquele outro achado, ó. Onda P entalhada e bífida. Isso aqui, ó, corcova de camelo, ó. Ela sobe de novo. Isso chama sobrecarga atrial esquerda. Se pegar o paciente com eletrocardiograma em D2, tiver tipo essa corcova aqui de camelo, isso é tipo de sobrecarga atrial esquerda. Fiz o quadradinho, deu maior que 2,5, deu quase 5, bate com o diagnóstico, tá? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 4,5. A corcova de camelo Professor, e se que o eu falei em eletro não D2 aí, ó. tiver o D2 no igual o senhor falou lá no negócio da fase mesmo? Não, mas qualquer D2 mostra. D2 pequeno aqui eu mostrou. D2 longo é mais para ver frequência, né? D2 pequenininho vai ter onda P lá em corcova de camelo, ó. Aqui, ó. Eu peguei um D2 só, já mostrou aqui, ó. Ah, entendi. Eu tava entendendo que era só no longo. É Tamires, né? Tava demorando. É. Já te bloqueio aí. Viu? Corcova de camelo. Beleza. E outro critério é ter o quê? A onda P positiva está aqui, a parte positiva. Olha como a parte negativa predomina sobre a positiva. Esse é um pouco mais difícil você pegar um eletro e ver isso aí, mas é típico também de sobrecarga atrial esquerda. É quando a parte negativa de V1, ela predomina sobre a positiva, tá? É desse jeito. Negativa sobre... O que é que eu faço na prática? Geralmente eu vejo qual? A distância dela está aumentada e a corcova de camelo de D2. É bem característico. Caso clínico, seu José, 78 anos, masculino, viúvo. Seu José contou a seguinte história. Doutor, eu tenho pressão alta, até que eu controlo ela. Hoje mesmo estava boa, medi de manhã e estava 16/10, estava ótima. Mas estou aqui por outro motivo. Quando eu me levanto para escovar os dentes, eu sinto falta de ar. Ah, lembrei também que no meio da noite eu acordo com muita falta de ar também e sensação de sufocamento, que melhora quando eu sento na beirada da cama. Aí você olha, rapaz, esse cara tem IC. Não, esse cara tem IC, deve ser lá por causa de hipertensão e tal. Pode ser, beleza. Você vai escutar ele, o paciente tem lá estertores crepitantes em base terço médio. Opa, se tem crépito, pode ser pneumonia, mas se for bilateral, mais compatível com o quê? Com congestão. O alvéolo cheio de líquido, né? Está mais compatível. Acontece que na ausculta cardíaca vê um sopro diastólico em foco mitral. Mesma coisa do tricúspide. É para mitral estar aberta ou fechada na diástase? Para estar o quê? Aberta. Vai cair sangue do ventrículo esquerdo, do lado esquerdo do ventrículo esquerdo, né? Se essa válvula mitral está aberta, qual a patologia? Mnemônica. O A está mais perto do E. Abertura, estenose. Então, estenose mitral. Seu paciente tem dificuldade em abrir a válvula mitral, tá? Olha aqui uma figura. Então, ficou bom aqui, ó. Ó, aqui é uma mitral normal, cai o sangue do átrio esquerdo no ventrículo esquerdo, aqui é uma mitral estenosada, ó. Não cai direito sangue do átrio no ventrículo. Esse sangue começa a não cair, aumenta o quê? O átrio. Aumenta o átrio, não consegue comportar muito quando fica o sangue para trás, onde o pulmão. Opa! Justificou o quê? A dispneia dele. Justifica. Cheio de líquido no pulmão, que não está indo para frente, justifica muito. Aqui uma válvula estenosada mitral, gerando um aumento do átrio esquerdo. Aí demora a despolarizar, onde a P fica aumentada, tá? E o raio-x fica o quê? Bem congesto, típico de paciente com IC, mas pode também uma valvulopatia. O eletrocardiograma, o átrio esquerdo aqui está desse tamanho, normal. Aqui eu trouxe um bem aumentado, né?
que pode ser que o nosso paciente tenha também um VE aumentado. Raio-X também é átrio esquerdo normal e aqui um átrio esquerdo aumentado. No eletrocardiograma tem isso aqui, ó. Ah, tá. Já mostrei o eletro. Isso aqui é para falar que eu posso ter também sobrecarga biatrial, né? Biatrial, o paciente vai ter os dois. Tanto onda T, P, maior que 2,5 para cima, como maior que 2,5 para frente. Isso aí, só para resumir. Sobrecarga biatrial, tá? Finalizando onda P, normal até 2,5. Se estiver para cima, maior que 2,5, sobrecarga atrial direita. Se estiver para frente, maior que 2,5, ou Corcova de Camelo em D2, ou V1 com predomínio da fase negativa, sobrecarga atrial esquerda, certo? Alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou entrar em intervalo espaço PR. Professor, então, no caso, o diagnóstico seria apenas a estenose ou também teria um IC? Não, é porque uma valvulopatia leva a IC, né? Então, o paciente teria um IC, porque pelo Framingham ele teria critérios, tá? Para valvulopatia. Isso. É João, né? Isso. Mas aí, João, você pode ver o seguinte, que não necessariamente pode ser uma valvulopatia. Imagina que seu paciente, eu vou até mostrar um caso nessa aula, tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Por causa de Frank-Starling. O cara é hipertenso de longa data, mecanismo de Frank-Starling, o que é isso? Quanto mais sangue chega no coração, vai ter que bombear. Tem que bombear, faz o quê? Hipertrofia cardíaca. Esse coração começa a não jogar mais sangue para frente. Fica onde? Átrio esquerdo. Depois pulmão. Opa, olha aí, ó. Outra causa de aumento de átrio esquerdo. O paciente hipertenso de longa data. O paciente primeiro aumenta o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo começa a não guardar tanto sangue. Fica no átrio esquerdo, fica no pulmão. Também é um IC. Isso aqui é um IC por causa de hipertensão. A outra IC que eu mostrei é por valvulopatia, tá? Então, só muda a etiologia e as duas podem evoluir com o aumento do átrio esquerdo. Certo, João? Certo. Beleza. Eu sei que eletro é difícil, né? Peço para quando acabar a aula, vocês peguem, leiam o livro, vão ver a aula de novo, treinem, porque eletro é treino. Você viu a aula uma vez, depois não treinar, você esquece tudo, certo? Espaço PR. Espaço PR é o espaço que começa da onda P até o início do QRS, certo? Até o primeiro R. Então, essa distância da onda P até o QRS vai de 3 quadradinhos a 5 quadradinhos. Você vê que eu não estou tocando muito em milissegundos, 12 segundos, que fica mais difícil decorar, né? Pode decorar quadradinho, fica mais fácil, tá? Então, esse espaço do início do P ao QRS, 3 a 5 quadradinhos. Se passou de 5 quadradinhos, está acontecendo alguma coisa ali no seu coração. Então, espaço PR, daqui até aqui, tem que ser no máximo 5 quadradinhos. Olha isso aqui, ó. Onde começou o P. 1, 2, 3. Normalzinho. 3 a 5 está normal. Beleza. Ó, o espaço PR corresponde de quando nasce o nosso sinusal, tá? Despolarizar o átrio, até antes de despolarizar o ventrículo. Essa é o espaço PR. Passou o nosso sinusal, fechamento ventricular, no átrio ventricular. Se por acaso esse espaço PR tiver aumentado maior que 5 quadradinhos, está tendo alguma patologia ali, que eu chamo de bloqueio, tá? Existem alguns bloqueios que até os médicos quebram a cabeça com isso, mas quando a gente faz analogia com a brincadeira, fica tão fácil associar que você vai ver que não tem segredo. Vamos lá. Esses bloqueios atrioventriculares, que são 4, quando eu estava na faculdade, para mim também era na minha cabeça, pô, não consigo decorar, tem que decorar. Não é decorar, é entender, né? E quando eu peguei um livro que ele associou com a brincadeira da porta, eu vi que é bem tranquilo. Vamos lá. Eu tenho um BAV de primeiro grau, segundo grau MOPS 1, segundo grau MOPS 2 e terceiro grau, ou BAV total. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que vocês vão entender a brincadeira e falar, rapaz, não vou esquecer mais nunca, de tão fácil que é. BAV de primeiro grau. Vou primeiro contar uma história. Paciente LDS, 88 anos, feminina. Deu entrada na UPA com queixa de coração parando. Relata que não era hipertensa, difícil, né? 88 anos sem hipertensão, porém, foi até o PSF na semana passada e a médica do posto passou um remédio para ela chamado atenolol, que é bem comum, né? Passar no PSF, passar atenolol, que serve para nada, para ser usado de forma contínua, todos os dias.
refere que antes de iniciar o medicamento era assintomática. Então, a paciente não tinha nada, a médica diagnosticou hipertensão, com 88 anos, e ela passou um remédio chamado beta-bloqueador. Beta-bloqueador é um medicamento que reduz a frequência cardíaca, né? Beleza. Tomou atenolol e você é o médico de plantão, qual é a conduta baseado nesse eletrocardiograma que você pediu para a paciente fazer? Olha isso. Olha como esse azulzinho está te dando a dica aí. Eu falei que o espaço PR era até 5 quadradinhos. Eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Ô, Rodrigo, o que é isso? Era para ter 5 quadradinhos, tem 9 no espaço PR. Eu te pergunto o que é isso, né? Olha lá, 9 quadradinhos, onde o máximo era 5. Isso chama BAV de primeiro grau, que provavelmente foi secundária à medicação. Por quê? O que é isso? Por que aumentou o espaço PR? Vamos lá. Analogia. Considere que o nó atrioventricular é uma porta. E considere que a onda P, né, que o impulso elétrico são pessoas. Essa é a nossa brincadeira, tá? Isso aqui é a porta. Quando a pessoa vai passar na porta do átrio para o ventrículo, ela sofre um retardo. Esse retardo é fisiológico. Para quê? Para dar tempo das válvulas atrioventriculares se abrirem e encher o ventrículo. Beleza. Esse retardo é no máximo 0,20 segundos, 5 quadradinhos. Então, estou lá, vou passar do átrio ventrículo, a porta vem e me para um pouquinho. Depois eu passo. Se por acaso eu vou chegar aqui do átrio ventrículo e segurança na porta me barra e me deixa esperando um tempo e depois me libera, eu retardei, não retardei? Beleza. Só que veio o meu amigo lá atrás, veio, achou que ia passar, o segurança, opa, também não. Vai ser igual a ele, vai esperar. Entenderam a analogia? As pessoas são o impulso, o nó ventricular é a porta. Então, essa é a analogia do BAV de primeiro grau. Você passa do átrio para o ventrículo, mas você está tendo um retardo maior do que era para ter. Quando eu cheguei aqui para passar do átrio para o ventrículo, era para eu esperar no máximo 5 quadradinhos. Estou esperando 6, 7, 8, 9, que era aquele. Passei. E meu amigo achou que ia passar, esperou 5, vou entrar. Não. 6, 7, 8, 9. Passou. Isso vai seguindo igualzinho. Esse é o BAV de primeiro grau, tá? Ô, professor. Repito. Oi. Por que ocorre esse retardo? Nesse caso aí, por causa da medicação. Ah, tá. Você pode acontecer por causa da idade, né? Por calcificação, por outros motivos. Nesse caso, por causa da medicação. Doença de Chagas, a bloqueio, tá? Nesse caso, pelo atenolol. Então, nesse caso, um BAV de primeiro grau é uma patologia tranquila. Você retira a medicação, melhora. Se continuar com bradicardia, você pode associar a atropina, por exemplo. Mas tirou a medicação, costuma melhorar. Mas ela tinha uma alteração BAV de primeiro grau. Aí vou para o BAV de segundo grau, MOVTS 1. Eu tenho BAV de segundo grau, MOVTS 1 e 2. Tá? O MOVTS 1, de novo, está a porta lá. O segurança está na porta para te atrapalhar. Não quer deixar você entrar no ventrículo. O que é que acontece no MOVTS 1? Tá? O MOVTS 1, tá você e uma galera. Você e 4 pessoas. Tá? Você é esperto, vem na frente. Vem na frente, segurança barrou um pouquinho, entrou. Barrou quanto? 5 segundinhos. 3 segundos, entrou. Vê o seu colega atrás, também correu para entrar, esperou mais um pouquinho, entrou. Veio outro colega lá atrás, achou que ia entrar logo, esperou. Esperou, entrou. Aí veio um quarto colega, entrou, retardatário, aí esperou, segurança falou, ó, vai entrar no ventrículo não. Infelizmente, pode retornar, não entra. Entenderam? O primeiro entrou com o tempo, o segundo entrou, demorou mais, o terceiro entrou, demorou mais ainda, e o quarto não entrou. Quem são as pessoas? Onda P. Então, onda P é o primeiro, olha a distância do QRS, uma distância. O segundo demorou mais, o terceiro mais ainda, e o quarto, ó, não entrou, não veio o QRS. Porque ele não, o impulso não passou do átrio para o ventrículo. Isso é um BAV MOVTS 1. É onde a onda P QRS vai aumentando, até que a onda P bate sozinho. Tá vendo como a analogia da porta é legal? Vai aumentando, entrou, eu entrei no ventrículo, meu colega entrou,
demorou mais um pouquinho. Meu outro colega entrou, demorou mais um pouquinho. O quarto colega não conseguiu entrar no ventrículo. O impulso não passou, não bate um QRS. Tá? E o segundo grau, MOVS 2, que é mais grave, precisa de um marca-passo. O que é isso? O MOVS 2 é o seguinte, o segurança deu a doida. O segurança chegou e falou o seguinte, ó, o dono do ventrículo falou o seguinte, vocês estão na fila aí, o primeiro entra, o segundo não entra. O terceiro entra, o quarto não entra. Ele fica desse jeito. Ou então pode ser, o primeiro e o segundo entram, o terceiro não. O quarto e quinto entra, o sexto não. É mais ou menos assim. Mas vou focar no primeiro. Entrou o primeiro pro ventrículo. O segundo não entrou, fechou a porta. Então, um entra, o outro para. Um entra, o outro para. Esse é o BAV MOVS 2, onde eu tenho um bloqueio no nó ventricular, onde um impulso passa e o outro não. Ao contrário do MOVS 1, que vai crescendo, crescendo, crescendo e não tem o impulso. Aqui um entra, o outro não entra. Tá? Olha lá, um dá P sem QRS. Esse aqui não entrou no ventrículo. P QRS entrou. P sem QRS não entrou. P QRS entrou. Isso chama BAV MOVS 2. Se o paciente for um BAV MOVS 2, é indicativo de marca-passo. Esse paciente tem que colocar um dispositivo nele para poder fazer esse dispositivo comandar o impulso elétrico para ele não ter uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Ou se for um BAV MOVS 1 sintomático, também pode ser indicativo de marca-passo. Tá? Você coloca um aparelho para poder comandar o impulso elétrico do paciente. E o terceiro grau, que é o mais grave, um BAV total, aí eu chamo de dissociação atrioventricular. O segurança fechou, deixa eu ver, tem uma foto aqui, segurança falou, ninguém mais passa. Aqui, quem está no ventrículo fica lá, quem está no átrio fica lá. E aí, como toda célula do coração ela é autoexcitável, toda célula do coração tem capacidade de gerar um potencial de ação. Tá? O ventrículo, o povo está na festa, opa, então eu vou bater aqui, do átrio eu vou bater aqui. Começa o átrio a bater do seu jeito e o ventrículo do seu. Vira uma coisa doida. Se vira uma coisa doida, faz o quê? O paciente pode ter uma fibrilação ventricular por causa de um BAV terceiro grau. Olha isso aqui, o eletro. Tem QRS aqui, tem P para todo lado. Fica uma coisa doida, tá? Tem um P aqui, QRST, um P, QRST, um P está aqui, outro P está aqui, outro P está aqui. Você pegou um eletro, é uma doideira entre QRS e P, isso é BAV terceiro grau. É porque o nó atrioventricular, alguma coisa fez ele não está funcionante, não consegue passar o impulso do átrio ventrículo, átrio bate de um jeito, quando a P, QRS vai do outro, tá? BAV terceiro grau. Aqui, ó. As ondas seta vermelhas são os QRS, né? Ó, o P. P tá aqui, P tá aqui, P tá lá, P tá aqui, fica uma loucura, tá? Isso é indicação na hora de marcar passo, se um paciente faz uma fibrilação ventricular e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Gravíssimo. Lembrar que a maioria dos BAVs são mais comuns em idosos, porém, tem outras causas, né? No idoso, geralmente, é essa questão do tecido fibroso, que acontece com o tempo, prejudica a condução do impulso. Pode ter as causas medicamentosas. Falei do beta-bloqueador, mas tem a amiodarona, tem a digoxina, tem o bloqueador de canal de cálcio, né? Diazen, verapamil. Então, bloqueador de canal de cálcio também leva a isso, beta-bloqueador. Lembrar que o idoso costuma dar muito BAV. Pode dar, beleza. Mas medicamento também. E se eu tiver um espaço PR curto, eu chamo de síndrome de... Boa noite, estava dormindo aí alguém. Chamo de síndrome Wolff-Parkinson-White. O que é isso? É quando o espaço ele é menor que 3 quadradinhos. Tá? Por que acontece isso? Esse espaço menor que 3 quadradinhos? Não dá tempo do átrio despolarizar completamente. Porque o meu paciente tem uma figura bem legal. Isso aqui é o normal. Ó. Um da P, despolariza átrio, nó átrio ventricular, despolariza ventrículo. Na síndrome de Wolff-Parkinson-White, ele não tem aquele impulso normal no sinusal. Ele tem uma via acessória que faz esse impulso não despolarizar todo o átrio. Por isso, espaço PR curto. Qual o tratamento disso? Você tem que vir aqui e fazer uma ablação, queimar essa via, para que o impulso volte a ser gerado pelo nosso sinusal. Tá? E quando tiver aquela via, eu não vou conseguir despolarizar bem o átrio. Síndrome de Wolff-Parkinson-White é esse eletro aqui, ó, espaço PR curto, menor que 3 quadradinhos. Beleza? Vou dar outra pausa. Quem quiser falar sobre o complexo QRS,
sobre alguma pergunta sobre o que eu já falei, estou à disposição. Beleza. Então, gente, já falei de frequência cardíaca, falei de sobrecarga atrial, né? Falei dos BAVs, bloqueio ventricular, que é bem importante, Wolff-Parkinson-White. Quem tiver pergunta, pode fazer, estou à disposição. Eletro não é fácil, não. Complexo QRS, bem importante aí, saber algumas patologias, tá? Quando eu falo de complexo QRS, eu estou falando da despolarização ventricular. A duração dele é entre 1,5 e 2,5 quadradinhos, igual da onda P. A amplitude é variável, depende do que você quer saber. Você não vai saber, tipo, o V1 tem que ser até tanto, o V5 até tanto. Não. É uma soma que eu vou fazer já para você. Tá? Então, peguei o QRS. Tá? Eu tenho que saber que a primeira onda do QRS, se ela for negativa, ela é chamada de onda Q. A primeira deflexão. A primeira deflexão após o R, a positiva, é o S. Então, pode ser que seu eletrocardiograma não venha o Q, só venha o R e venha o S. Pode acontecer, tá? Então, geralmente é QRS, mas pode acontecer de vir só o R e o S. Aí a onda negativa após o Q, o R, é S, não é Q, tá? O Q vem antes do R. Vamos para um caso clínico aqui. Bem interessante você saber isso. Não pegar um elétrico e você falar, pô, Rodrigo me explicou isso. Paciente de 82 anos, masculino, foi ao PSF para consulta de rotina. Relatou ser hipertenso, de longa data. Durante a triagem, foi constatada uma pressão arterial de 20/12, 200 por 120. O paciente lembra que hoje a pressão até está baixa, informando que a mesma costuma ficar mais alta ainda. Então, se 200/12, 20/12 estava alto, imagina quanto é que o cara fica, né? 24, 25. Na anamnese, o médico constata que algumas informações importantes. Sedentarismo, dieta rica em sal e gordura e mora em casa de taipa. Então, o paciente tinha vários fatores aí para a doença cardiovascular. Após examinar o paciente, o médico pede quais exames? Eletrocardiograma e raio-x de tórax. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui. Mesma coisa que eu falei lá de Frankenstein. O cara tem uma pressão 20/12, uma pressão 12/8 já assim no coração. 20/12. Esse volume aumentado que está chegando no coração, né, débito cardíaco, que é o volume sistólico vezes frequência cardíaca, faz o quê? O coração aumentar a frequência cardíaca, ele tem aquela contração dos miócitos de actina, miosina, né, estiramento de actina e miosina, para tentar levar esse sangue para frente. Frankenstein. Isso, ao longo do tempo, vai o quê? Hipertrofia no coração. Então, de antemão, eu vou entender que esse paciente aqui possa ter uma hipertrofia do miocárdio, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Por quê? Pela pressão dele de longa data. Então, já imaginando isso, eu vou imaginar, rapaz, eu vou pedir um eletrocardiograma para ele e vai ter alteração de sobrecarga ventricular esquerda. Alguém fala, ué, Rodrigo, mas você consegue ver isso na eletro? Consegue. Vamos lá. Pediu o eletro, tá? O eletro está lá. E você fala, que desgrama é isso? Cheio de coisa alterada aí. Porque você vê a aula de eletro, depois vai ver um eletro e fala, meu Deus, aprendi isso não. Vou falar para você. Você quer ver sobrecarga ventricular esquerda? Foque nessas. V1, V5 e V6. Nessas três. A VL, mas já falo dela. V1, V5 e V6. V1, V5. Ó. Se por acaso você pegar a somatória do S de V1, que é a parte negativa, igual eu falei para você, e somar com a parte positiva de V5, ou a parte positiva de V6, e essa somatória de quadradinhos de maior que 35 quadradinhos, que é 35 milímetros, isso é correspondente à sobrecarga ventricular esquerda. O eletropaciente mostrou que seu paciente tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Aquele ventrículo é tão grande que está demorando a despolarizar ele. Significa isso, tá? Isso chama índice de Sokolov e Lyon. Sokolov e Lyon fala o seguinte, eu somo o S de V1, que é a parte negativa de V1, com o R de V5 ou V6.
Se por acaso essa somatória der maior que 35 milímetros, 35 quadradinhos, sobrecarga ventricular esquerda. Vamos para o eletro do nosso paciente, né? Vou fazer um zoom nele. Fiz um zoom, olha lá, onda S. Onda S tem o quanto? 5, 10, 15, 20. 23 mais 3, 26. Então, só em V1 eu tenho 26. Se eu somar com R de V5 ou V6, passar de 35, ou seja, mais 10, né, passar, da sobrecarga ventricular esquerda. Vamos lá. 5, 10, 15, 20. 23 mais 2, 25. Então, 25 deu 25, né? Está 26 ali. 26, 52 milímetros. Passou em muito de 35. Meu paciente tem sobrecarga ventricular esquerda, que Sokolov e Lyon deu 52 quadradinhos. Então, meu paciente tem o ventrículo esquerdo aumentado, pelo que eu mostrei. E outra técnica também, além dessa, você pode pegar o AVL, certo? E fazer o seguinte, se ele tiver maior que 11 quadradinhos, também é indicativo de sobrecarga esquerda. Olha lá, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 23. Estou 24 ali, né? Beleza, 24. Sobrecarga ventricular esquerda. Por vezes, você pode pegar, o cara tem um Sokolov e Lyon aumentado, G1, V5, não tem AVL, pode ser, tá? Depende do eixo do paciente. Mas, se você pegar ou a somatória de V1 e V5, der maior que 35 quadradinhos, ou AVL maior que 11 quadradinhos, sobrecarga ventricular esquerda. Olha como bate a clínica do paciente com o eletrocardiograma. Esse paciente, por que é importante isso? Se o cara tem um ventrículo aumentado, eu tenho que dar medicações que inibam o remodelamento cardíaco. Que medicação é essa? Principalmente a espironolactona, né, que é um bloqueador de aldosterona. Porque quem... Tinha imagem boa aqui. Frank Starling, o mecanismo de Frank Starling, vai fazendo hipertrofia dessa musculatura cardíaca. Essa musculatura cardíaca que faz hipertrofia, depois, isso aqui vai diferenciar, né, essas células miocárdio por fibroblasto, vai ficar duro. Esse remodelamento cardíaco para fibroblasto, o principal vilão é a aldosterona. Então, se eu bloquear a aldosterona, eu melhoro isso. Com quem que eu bloqueio? Espironolactona. Então, se eu pegar aquele eletrocardiograma, o cara com hipertrofia de VE, eu vou dar como medicamento espironolactona, dar um beta-bloqueador, né, que reduz a frequência cardíaca do paciente, reduz o consumo do miocárdio e melhora essa hipertrofia, tá? E dou um IECA também para ele. Então, o eletro te ajuda demais. E o raio-x do paciente, que não é... Aqui é o eletro normal para mostrar, né? Um AVL abaixo de 11 milímetros. Um Sokolov e Lyon, se for somar aqui, não daria nunca 35. Beleza. Falei do QRS, Sokolov e Lyon. Eu tenho que falar do Q. O Q é uma coisa que muita gente já passa batido, mas te fala muito. Onda Q patológica, tá? Eu procuro muito, quando pego um paciente com infarto, onda Q patológica. Quando você pegar um paciente com infarto agudo do miocárdio, com elevação de segmento ST, que eu ainda vou falar o que é aqui na aula, e o paciente tiver onda Q patológica, significa que aquele paciente, o infarto é uma área de isquemia, né? Eu tenho uma artéria, obstrui, não chega sangue. Aquele paciente já tem necrose naquela área. Aquelas células que ficaram sem oxigênio já morreram. Significa onda Q patológica. Como é que eu vejo ela? Quando eu pegar em duas ou mais derivações e a onda Q ela for 1/3 ou mais do que RS. Se a onda Q estiver aqui, o R estiver na metade, por exemplo, onda Q patológica. Olha isso. Esse Q aqui não vai chegar a 1/3 do que RS. Então, isso aqui não é onda Q patológica. Agora, se o Q viesse até aqui embaixo, seria uma Q patológica. Rodrigo, mostra o eletro para eu ver aí. Olha aqui o eletro, ó. Onda Q grandona, tá vendo? Ó? O R depois vem lá em cima. Isso é onda Q patológica, né? Olha esse caso clínico aqui, ó. Eu vou dar um zoom em D2, D3 AVF. Eu sei que D2, D3 AVF, o paciente tem um supra de ST. Eu sei, o cara está infartando, tá? Mas olha isso, onda P, olha o Q, ó, para baixo, mais que 1/3 do QRS, não tá? E muito, quase metade. D3, onda P, olha o Q, mais de 1/3, mais de metade do QRS. E AVF, P, o Q, mais de 1/3 do QRS. Então, meu paciente, além de estar tendo um infarto, um supra de ST, já tem necrose. Por que é importante? Porque esse paciente, se eu fazer angioplastia nele, abrir o vaso, não vai adiantar nada. Está tudo necrosado do outro lado.
Onda Q patológica, esse cara tem um infarto de parede inferior, pode ser coronário direito ou circunflexo, já com sinais de necrose, tá? Então, onda Q patológica me ajuda bastante nisso. E pós-diagnóstica, IAM prévio de parede inferior. Prévio que eu falo está acontecendo ali, né? Mas já com necrose, por exemplo. Aqui, ó, uma artéria obstruída. Obstruiu, mas eu posso ter colateral levando um pouco de sangue para aquele local. Quando o cara não tem colateral boa, se o jovem infartar, aparece uma patológica. Jovem de 30 anos, que não tem colateral boa, né? Infartou, não tem quem leve a artéria para ali, onda Q, necrose. Certo? Se for parede inferior, D2 e 3 AVF, pode ser coronária direita ou circunflexo. Tanto a coronária direita aqui, como a CX. Tá? Rodrigo, Outro caso clínico... Oi. no caso, mesmo desobstruindo, que você mostrou naquela imagem que tinha uma placa de ateroma, mesmo desobstruindo ela, a parede vai continuar necrosada? Ó, quando esse cara vai para o cateterismo, já que ele já está lá, o pessoal faz angioplastia, né? Abre ela. Mas quando você vai para o ecocardiograma, vai ter lá bem assim, áreas de acinesia no ventrículo direito, por exemplo, né? Porque quando você tem isquemia de um local e não tem necrose, no eco aparece área de hipocinesia. O que é isso? Aquela área tem pouco movimento, mas tem. Quando tem sinais de necrose, fica a área de acinesia. Mas por risco-benefício, o cara já está lá fazendo cateterismo para ver qual está obstruída, ele vai e abre. Tá? Mas, assim, fazendo analogia, são células mortas que aquele ventrículo pode não ser bem pouco funcionante. Mas se você conseguir abrir para chegar depois um pouco de sangue lá e conseguir recuperar algum tecido, ótimo. Mas a maioria das células já estão mortas. Mas possa ter sido viável ainda. E Rodrigo? Oi. Essa aqui patológica pode acontecer mais quando o paciente já tem um infarto prévio? É isso. A Q patológica pode acontecer no paciente já infartou, tipo, há um ano, né? E aquela área ficou necrosada, acontece, né? Ou que ele está tendo super-GST no momento, tem a Q patológica mostrando necrose, nos dois jeitos. A gente pega, o paciente já infartou, vejo logo que RS é um Q patológica. Ele não está tendo infarto agora, tem uma necrose por infarto há um ano. Acontece. Nos dois. Então, no caso aí, é Q patológico sem ST, né? Exato. Você vai ter lá o QRS com o Q aumentado. Deixa eu mostrar aqui, JP. Você tem o QRS, né? Um terço mais o QRS, mas não teria esse supra logo após, entendeu? Estaria o Q patológico, mas não teria o supra. Então, em IAM prévio. Agora, se tiver a onda Q patológica ali, com o supra ST logo após, o IAM acontecendo já com área de necrose. O que eu falei do jovem? Porque o idoso, quando tem um infarto, ele tem circulação colateral e consegue levar um pouco de sangue para lá. O jovem não tem, né? Então, infartou, é aquele infarto fulminante que a gente fala. Beleza. Valeu. Beleza? Aí, outra coisa. Se eu pegar essa imagem aí, qual doença eu associo? Então, o que é isso? É porque essas perguntas, gente, eu faço porque essa aula é para fazer presencial, né? Inclusive, manifesto dos professores voltar às aulas. Sinal de Romanha e Arião Barbeiro. Então, barbeiro, sinal de Romanha, eu penso em doença de Chagas. Tá? O que é que tem a ver doença de Chagas com aula de eletrocardiograma? Doença de Chagas, que eu saiba, é fazer uma sorologia, o cara tem Chagas ou não, né? O eletro me ajuda muito a diagnosticar Chagas. Direto, estou no hospital, porque aqui Chagas é epidêmica, né, na região, aquela área de Riachão das Neves, ali tem muita casa e taipa, eu peço eletro. Por quê? Se você pegar o eletrocardiograma do paciente, for compatível com Chagas, e ele tem também área endêmica para a doença, ele morou em casa de taipa, eu consigo chegar ao diagnóstico de doença de Chagas. Olha isso. Eu nunca pensei nisso. Para mim, Chagas é daquele coração grande, né? Com sorologia. Não, o eletro te ajuda muito. Vamos lá? Vamos lá. Quando eu falo de eletro compatível, é porque tem duas alterações. Seu paciente pode ter um bloqueio de ramo direito, ou uma coisa chamada BDAS, bloqueio divisional antero superior. Então, o tripanossoma cruzi, ele tem um tropismo, né, por essa área de inervação do coração. E ele promove esses bloqueios, tanto no ramo direito como no BDAS, prejudicando o impulso elétrico do coração, fazendo uma insuficiência cardíaca.
Como? Aqui está a anatomia cardíaca, essa próxima. Ele pode promover um bloqueio do ramo direito, ou seja, o ventrículo direito do paciente ficaria com o impulso prejudicado para chegar lá, e um bloqueio no ramo marginal esquerdo, né, divisional do superior esquerdo, que também promoveria um retardo no impulso do ventrículo esquerdo. Então, o trypanosoma cruzi causa isso, uma miocardiopatia chagásica, né, por esses bloqueios que provoca no impulso elétrico do coração. Então, possa ter esse coração aqui, ó, TS2 aqui, com esse impulso prejudicado por direita, bloqueio de ramo direito. Ou esse impulso prejudicado aqui para esse ramo do esquerdo, chamado BDAS, bloqueio divisional anterosuperior. E aquela área fica com impulso prejudicado. Aí eu vou mostrar o elétrico para vocês. Bloqueio de ramo direito é facílimo de ver no elétrico. Muito fácil mesmo. É uma coisa chamada RR'. Eu falei o QRS que era como? QRS é, então da P, o Q vem para baixo, R sobe, vem o S lá embaixo. Se por acaso tiver o R e não descer todo e subir de novo, eu chamo de R'. Se você vê isso no eletrocardiograma, bloqueio de ramo direito. V1 e V2, bloqueio de ramo direito. Olha lá, ó. V1 e V2. Vou dar um zoom. Foi ruim a imagem, né? Mas, ó, subiu de novo. Vou voltar aquela imagem. Subiu de novo. V1 e V2. Bloqueio de ramo direito. Chama RR'. Tem imagem melhor. Aqui, ó. Q pequenininha, RR'. RR'. Se tiver RR' e V1 e V2, bloqueio de ramo direito. Tá? Facílimo de ver no eletrocardiograma. E o BDAS, o que é isso? Bloqueio divisional anterosuperior. Se você tiver aqui em D2, D3 e AVF, a parte negativa do QRS predominante, eu chamo de bloqueio divisional anterosuperior. Olha lá, ó. Não está para baixo o QRS aqui? Predominante está. Não está predominante para baixo? Tá. Não está predominante para baixo? Tá. BDAS. Olha como é fácil chegar em Chagas. Um RR' em V1 e V2 e um QRS predominante negativo em D2, D3 e AVF. Tá? Olha lá. Negativo, negativo, negativo. BDAS. Se eu tiver a somatória de BRD mais BDAS, doença de Chagas. Esse eletro tem aqui, ó. Ó. RR', V1 e V2, bloqueio de ramo direito. Negativo predominante D2 em D3 e AVF o QRS, BDAS. BRD mais BDAS, morou em casa de taipa, Chagas. Esse também está bem predominante, ó. RR' V1 e V2, RR' aqui. Predominante negativo em D2, D3 e AVF, Chagas, tá? Vocês não vão esquecer mais nunca isso aí, que dá para eu ver doença de Chagas no eletrocardiograma. Esse aqui é o normal. Se eu vou mostrar, por exemplo, assim, ó, estaria o QRS positivo em D2, né? Na Chagas dá ao contrário. E dá uma miocardiopatia porque eu estou bloqueando o impulso tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, demora a despolarizar bastante aqueles ventrículos. O paciente tem uma miocardiopatia dilatada, chagásica, prejudica a fração de ejeção do paciente. Após o QRS, estamos quase no final da aula aí, né? Ponto J. Ponto J é importantíssimo para quê? Para o infarto. O ponto J é um ponto que nasce após o QRS na linha de base. Tá? Tem que nascer na linha de base. Se esse ponto J nascer acima ou nascer abaixo, alguma patologia está acontecendo. E toda vez que você pegar um ponto J nascendo acima da linha de base, pensar em infarto agudo do miocárdio. Toda vez. Repito, ponto J é um ponto que nasce depois do QRS, na linha de base. Se estiver acima ou abaixo, algo de errado está acontecendo. Provavelmente um infarto. Tá? QRS, ponto J, segmento ST. Aí é o seguinte. Tá aí essa parte aí, ó. Cadê? Eu tenho que pensar que esse ponto J que vai nascer acima da linha de base, que vai aumentar o segmento ST, possa ser algo benigno, que é alteração de repolarização precoce, que dá no paciente hipertenso, por exemplo, ou possa ser um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Eu tenho que agir rápido. Eu tenho até 12 horas para fazer uma trombólise no paciente. Esse paciente pode morrer na minha frente. Então, se você não souber reconhecer um infarto no eletrocardiograma, esse paciente pode morrer na sua frente. Tá? Olha esse eletro aqui. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eu dei zoom? Dei. Gente, pega essas derivações aqui, tá? A linha de base está aqui.
O ponto J está nascendo lá em cima. Está elevado. Isso pode ser o quê? Um infarto. Pega essa linha de base aqui, ó, o ponto J, ó, lá em cima. Pode ser um infarto. Linha de base, ponto J lá em cima, ponto J lá em cima. Um infarto de V1 a V4, um infarto de parede anteroseptal, tá? Então, ó, pega o eletro, veja o QRS onde nasce o ponto J. Ah, Rodrigo, você falou que poderia ser alteração de repolação ventricular, né? Pode. Olha lá, linha de base, nasce ponto J lá em cima. Não tem segredo. Um infarto. Olha outro. Mesma coisa. Linha de base, ponto J lá em cima. Beleza. O eletro normal está aqui, ó. Linha de base, ponto J na linha de base. Rodrigo, eu quero saber o seguinte. Já falei disso. Como é que eu vou diferenciar supra de ST e reparação precoce? É tudo infarto, ponto J lá em cima? Vamos lá. PQRS, ponto J nasceu aqui em cima. Opa, você acabou de falar em infarto, né? Não. Isso aqui é alteração de reparação precoce. Ué, Rodrigo, como assim? Você falou que se nasce lá em cima pensar em infarto, eu falei. Mas isso aqui não é infarto, não. Isso aqui é repolarização precoce. O infarto é esse aqui. Como é que eu vou saber a diferença? Método muito fácil. É um método muito inovador, um método tecnológico, tá? Que você vai ter que ir para um celular e ver o quê? Carinha triste e carinha feliz. O que é que deixa o paciente triste? Algo grave, né? Então, carinha triste, infarto agudo do miocárdio. O que deixa ele feliz? Algo que não é muito grave, alteração de repolarização precoce. Por ele continua sem entender nada. Bora lá. Você vai riscar o eletrocardiograma. Duas imagens. O que você vai fazer aqui nesse paciente? Fazer uma carinha. Se por acaso a carinha do seu paciente for uma carinha feliz, alteração de repolarização precoce. Se for uma carinha triste, infarto agudo do miocárdio. Olha que método inovador, tecnológico, que a gente diferencia um supra de ST para uma alteração de repolarização precoce. Você vai se arriscando tudo que é eletro agora para poder chegar nisso. Quer ver outro? Bora outro. Olha lá, ó. Fiz a carinha feliz, sorrindo, alteração de repolarização precoce. Fiz a outra carinha triste, supra de ST. Então, lembre desse método inovador tecnológico para diferenciar IAM com supra de ST para alteração de repolarização precoce. É lógico que na sua experiência médica, ao longo do tempo, você vai bater de cara o olho e falar, não, esse aqui é um IAM com supra. Mas é interessante, né? Ir fazendo uma carinha, ver se está feliz, se está triste, para diferenciar se esse paciente tem ou não um IAM com supra de ST, que eu tenho que fazer trombólise até 12 horas, né? Dar uma alteplase para ele, tecneplase, streptokinase, ou é apenas uma alteração de repolarização precoce. E infarto também pode ser um infarto com infra de ST, né? Um infarto que não é transmural, um infarto que não obstrui totalmente a artéria. Então, é um infarto onde o segmento ST vai para baixo da linha de base. Esse infarto significa que aquela artéria não está totalmente obstruída, não foi infarto transmural. Não está indicado trombólise, por isso que é importante, mas é um IAM que também vai para angioplastia. Tá? Aqui um IAM sem supra. Para finalizar, última parte da aula, onda T. Quando acabar aqui, eu vejo se alguém tem alguma dúvida. Onda T é o seguinte. Alguém que pergunta agora já sobre segmento ST? Não, Pode perguntar. só na carinha lá que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Ó, Tamires, qual a dúvida? Triste e feliz. Triste é o que está ruim, infarto. Feliz é o que é benigno, alteração de repolarização. Eu mostrei para vocês dois elétrons. Você pegou esse elétron e fala, rapaz, linha de base está aqui, ponto J está aqui. Então esse cara tem infarto, né? Não, porque se eu fizer 2 olhinhos aqui no nariz, ele vai estar sorrindo para mim. Correto? Agora, esse aqui, não. Se eu fizer 2 olhinhos e o nariz aqui, ele vai estar o quê? Triste. Isso é um infarto agudo do miocárdio. Repito, com a experiência ao longo do tempo, você vai conseguir diferenciar o que é um e o que é o outro. Mas é algo bem interessante isso aqui, você desenhar lá no eletro mesmo, tá? Carinha feliz, repolarização precoce, que é uma alteração que dá em paciente cardiopata, hipertenso. Carinha triste, infarto agudo do miocárdio. Entendeu, Tamires? Entendi. Uhum. Vamos lá. Onda T. Então, onda P
despolarização atrial, onda P, despolarização ventricular e onda T, repolarização atrial. A onda T, ela não tem muito essa questão de distância dela, tamanho, quantos quadradinhos. Você tem que pensar que a onda T pode refletir duas coisas: distúrbio do potássio e pode ser também uma isquemia. Pode ser uma angina instável, um infarto, mas principalmente distúrbio do potássio. Quando você pega um potássio aumentado, esse potássio começa a alterar a morfologia da onda T. Então, é muito comum chegar na UTI, ver uma onda T apiculada, que a gente fala e fala, para esse cara tá com potássio aumentado. Vai para o exame, tá mesmo. O normal do potássio até 5, né? A gente aceita até 5,5. Esse aqui estava 7,6, bem alto. Então, olha lá, ó. Do seu lado de cá está o valor de potássio. E aqui o elétrico. Potássio normal 13,5 a 5, onda T normal. Começa a aumentar o potássio, essa onda T vai crescendo de tamanho e apiculando. Essa apiculação da onda T, eu bato o olho no monitor, veja, essa apiculação da onda T, eu falo, ó, o cara tem hipercalemia. Hipercalemia ou hiperpotassemia, que é a mesma coisa, está entre aqueles 5H5T da PCR, da parada cardiorrespiratória. Então, tem que agir para o paciente não ter uma parada cardiorrespiratória. Então, repito, quanto mais alto o potássio, mais aumenta a onda T, fica apiculada e o paciente possa ter uma fibrilação ventricular. Olha aí, a onda T bem alta, né? Bem apiculada, por hipercalemia ou hiperpotassemia. Olha esse eletro aqui, ó, cheio de onda T apiculada. Apiculada, 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 onda T alta por hipercalemia, tá? Caso clínico real, caso clínico lá que eu peguei na UTI, demonstração na vida real de um paciente com hiperpotassemia apresentando onda T apiculada. Então, se quer um monitor, QRS, onda T lá em cima, bem apiculada. E o potássio dele da UTI era 6,6. Esse era o paciente, o exame dele e o monitor do paciente. Como o paciente de hipercalemia grave e refratária, tinha sido feito medicamento para ele baixar o potássio e não melhorou, uma indicação para esse paciente é fazer hemodiálise, que a gente fez nele. Após a hemodiálise, a onda T que estava apiculada, começou a baixar de tamanho até ficar no nível normal, ainda um pouquinho alterada ali, né? Mas ela foi baixando cada vez mais, deixou de estar elevada, deixou de estar apiculada porque o potássio foi baixando, porque a hemodiálise retira potássio. Então, hipercalemia resolvida após a hemodiálise, tá? E lembrar também que uma hipocalemia também dá alteração de onda T, mas dá onda T invertida. E essa onda T invertida pode ser tanto hipocalemia, tá? Que é hipopotassemia, ou pode ser também um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Também pode dar onda T invertida no IAM sem supra de ST. Beleza? Eu finalizo minha primeira parte da aula de hoje. Estou aberta a dúvidas, se tiver pergunta. Ainda vem a segunda aula com ritmo sinusal ou não, arritmia, fibrilação, flutter, eixo eletrocardíaco. Eu tenho um ritmo de parada, tá? É uma aula extensa, eletro não é fácil, mas espero que tenham gostado da aula e entendido. Eu vou só parar a gravação, ver se alguém tem alguma pergunta.